Queridos, nós estamos num momento de grande desafio como igreja, um momento onde nós temos enfrentado muitas provações, muitos desafios, mas também muitas bênçãos. E o que nós estamos sendo ministrados nesse domingo é o Domingo de Ramos, onde nós iniciamos a Semana Santa, o que chama-se a Semana Santa, a semana que antecede o domingo de Páscoa, que é os eventos de Páscoa, a morte de Jesus, a ressurreição de Cristo. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa semana, sobre o domingo de Ramos, sobre um evento que ocorreu, e eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Zacarias. Nós vamos ver como Jesus, ele é uma fonte infalível de esperança. Não sei como é que está a tua esperança, como é que você tem caminhado. E hoje nós vamos refletir sobre um evento que ocorreu nesse último domingo, onde nós conseguimos ver que Jesus é a fonte infalível da esperança. Você tem caminhado com essa certeza? Você tem caminhado com a certeza de que Jesus, ele não falha, e Ele é a fonte da nossa esperança. E Ele é a fonte da nossa esperança. Queridos, no Domingo de Ramos, por que nós temos esse nome? Por que as pessoas chamam com esse nome, né? Ela representa essa entrada triunfal de Jesus, onde ele, montado num jumento, ele entra em Jerusalém, né? E quem não já assistiu alguma peça, quem já não viu algum teatro, onde tem lá Jesus entrando no jumentinho, e as pessoas com aqueles ramos, recebendo, dizendo: Hosana, Hosana, bendito o nome do Senhor, bendito é o rei que está chegando, bendito vem o nome do Senhor, o rei de Israel. Muitas pessoas já viram isso, já presenciaram esse teatro. Mas quando nós olhamos para esse texto, né? Por que esse povo estava ali ovacionando o nome de Jesus? Já parou para pensar? Então, existia um povo que Jesus estava no final do seu ministério. Jesus já tinha caminhado ali 33 anos praticamente. Então ele nasceu, 30 anos de preparação, em 3 anos ele começou o ministério, e ele estava na última semana do cumprimento total daquilo, do objetivo, do propósito que ele veio ao mundo. Que ele veio e ele se fez homem, ele se autolimitou. Então ele estava a uma semana para que ele passasse pela grande provação, pelo grande desafio de morrer na cruz, de ressuscitar, de vencer a morte pelos nossos pecados. Certo? Mas era um momento onde Jesus estava entrando em Jerusalém, e aquele povo ovacionando a Jesus, mas não era porque Jesus ele tinha vindo como Messias. O povo estava ovacionando Jesus porque eles esperavam, eles tinham expectativa que Jesus viesse e fosse realmente conduzir eles, fosse o rei de Israel que levaria eles a enfrentar Roma, a enfrentar e vencer Roma ali naquele desafio. Então eles estavam ali porque eles queriam um rei para liderar nesse enfrentamento de Roma. Mas esse mesmo povo que ovacionou Jesus dizendo: Hosana, 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 5 dias depois estava dizendo ali: crucifica-o, crucifica-o. Era o mesmo povo. Mas, queridos, nós precisamos avaliar, é o mesmo Jesus, mas o mesmo Jesus onde tinha pessoas com 2 visões diferentes. Então, tinha o primeiro povo, o povo que olhava Jesus, e ele estava ovacionando Jesus, por quê? Porque Jesus tinha acabado de fazer muitos milagres. Deus fez muitos milagres na caminhada dele, nos 3 anos de ministério. Desde o primeiro milagre registrado nas Escrituras, que foi lá no casamento, onde Jesus ele é convidado para uma celebração. E ele era convidado, ele não estava ali como Deus, ele não estava ali como Jesus que fazia milagres, mas ele estava ali porque ele tinha sido convidado naquele casamento. E de repente, quando falta o vinho, as pessoas, Maria chega até Jesus e fala assim: olha, dá um jeito, acabou o vinho. E Jesus ele opera ali o primeiro milagre. O primeiro milagre de Jesus foi naquele casamento. E ele só conseguiu realizar aquele milagre porque ele tinha sido convidado para aquele casamento. De repente você está na sua vida e você quer que Jesus faça um milagre na sua vida, na sua família e na sua história. Mas você tem convidado Jesus para estar contigo. Você tem convidado Jesus para ser o centro do teu casamento, para ser o centro da sua esperança. Então nós precisamos olhar, e quando nós olhamos para a visão de Jesus naquele momento, naquele evento onde ele entra em Jerusalém, existia um povo que ovacionou ele ali, mas que 5 dias depois estava dizendo: crucifica-o.
E esse povo, ele via Jesus somente pelos milagres que Jesus tinha feito. E somente para aquelas impressões externas, aquilo que era visível. Jesus, e o milagre mais destacado ali foi Lázaro sendo ressuscitado. E Jesus, antes de ir para aquele evento em Jerusalém, ele foi na casa de Lázaro. E Lázaro foi ressuscitado e muitas pessoas viram aquele milagre acontecendo. Então eles estavam vendo e projetando em Jesus uma esperança de que ele viesse como um rei que fosse lutar com espada, um rei que fosse movimentar um exército contra Roma. E essa era uma visão externa, uma visão de Jesus. Mas tinha os discípulos que estavam sendo preparados, uns discípulos que já tinham sido ministrados e que eles não enxergavam somente para aquela visão externa daquele momento de Jesus, mas existia uma visão interna, uma visão sobrenatural. Os discípulos estavam vendo que Jesus estava passando por um processo de preparação para o cumprimento de um propósito. Mateus 16, nós temos lá a confissão de Pedro, onde ele fala sobre essa rocha, você é o Cristo, Filho de Deus vivo, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. No versículo 21 do capítulo 16, Jesus explica aos discípulos que ele deveria morrer e ressuscitar no terceiro dia, que ele teria que ir para Jerusalém. Queridos, é o mesmo Jesus. E que pessoas com visões diferentes. Muitos corriam atrás de Jesus, tentando colocar ele como um rei por causa dos milagres. Mas os discípulos ali olhavam para Jesus. Estavam reconhecendo que Jesus era o Messias e que ele veio ao mundo para nos reconciliar com Deus. Jesus, ele é o mesmo. Mas agora o que faz a diferença na nossa esperança é como nós enxergamos Jesus. Como é que você tem enxergado a Jesus? Se Jesus é a fonte infalível da sua esperança, você tem visto Jesus somente aquele que tem a esperança de vir fazer o milagre na sua vida, de abrir essa porta de emprego, de trazer a cura dessa enfermidade, de restaurar o teu casamento? Ou Jesus, você tem a visão de Jesus, é aquele que é o Messias, que é o meu Senhor, que ele não quer somente fazer o milagre na minha vida, mas ele quer se relacionar intimamente comigo. Ele quer intimidade, porque ele é a fonte da esperança, porque quanto mais eu o conheço, mais eu confio nesse Cristo, porque ele é um Deus que ministra meu coração. Hoje a visão de Cristo, em relação a Cristo, ela influencia diretamente a nossa esperança. Então, nesse momento, nós estamos vendo muito claro as pessoas que conhecem a Cristo verdadeiramente e as pessoas que vivem uma conveniência com Cristo. As pessoas que veem a Jesus como a fonte infalível da esperança, ou das pessoas que veem a Jesus como um cara bacana que a gente pode de vez em quando se relacionar. As pessoas que conhecem intimamente com Jesus e que têm nutrido um relacionamento íntimo com Ele, certamente, diante desse caos, têm reforçado a sua esperança, têm fortalecido a sua esperança e a sua fé em um Jesus que Ele é infalível. Mas as pessoas que têm uma fé muito frágil, que têm um relacionamento com Deus como uma pocinha de água no piso, ela está tendo dificuldade nesse tempo. E quando nós olhamos para esse evento de Jesus entrando em Jerusalém, que está relatado, esse aí foi um evento tão especial que ele está relatado nos 4 evangelhos. Mas sabe, nós identificamos que ele não foi simplesmente um evento jogado solto na história. Ele é o cumprimento de uma palavra profética relatado lá no livro de Isaías. Por isso que eu pedi para você abrir lá no livro de Isaías, lá no Antigo Testamento. Nós vamos estudar um pouco essa profecia, essa palavra de Zacarias, Zacarias, não é Isaías, Zacarias 9. Nós vamos estudar essa palavra de Zacarias, e ela é uma palavra profética. Por que ela é profética? Porque ela traz algo que aconteceria no futuro. Por isso que quando nós falamos de esperança, e por que eu poderia ter pego esse texto e a entrada triunfal de Jesus no jumentinho em vários textos ali, tinha Mateus, Marcos, Lucas, João, mas eu fiz questão de trazer em Zacarias. Por quê? Porque nós vamos ver aqui que Jesus, ele cumpriu a profecia que Deus já tinha estabelecido como propósito para a vida dele, até nos pequenos detalhes, até no jumentinho que ele foi montado chegando em Jerusalém. E isso nos leva a olhar para Jesus como uma fonte infalível de esperança, e o que ele prometeu, ele é fiel para cumprir.
As promessas das Escrituras, existe fidelidade do Senhor. Nós podemos caminhar confiando e projetando a nossa esperança nas Escrituras, porque Deus é fiel. Jesus, ele entra em Jerusalém montado no jumentinho aproximadamente 550 anos depois da profecia. Mas a profecia se cumpriu. Você crê que Deus está fazendo algo na sua vida a partir da promessa do Senhor? A tua esperança está projetada no que Deus coloca nas Escrituras, ou você tem olhado para as circunstâncias e tem deixado a tua fé vacilar? Queridos, uma palavra de esperança, onde Jesus não vivia somente esse milagre externo, visível, mas ele também trouxe algo que refletia na eternidade. Nós vamos estudar um pouco essa palavra profética, que se cumpriu e ainda está se cumprindo nas nossas vidas. Então, queria que você abrisse lá Zacarias. Nós vamos ler ali no capítulo 9, do versículo 9 a 13. Deixa Deus falar o seu coração através desse texto. Olha o que esse texto nos diz. Alegrem-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você. Justo e vitorioso, humilde, montado no jumento. Um jumentinho, cria de jumento. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações, e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança, com você libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiro da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quando eu curvar Judá, como se curva um arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Amém? Esse texto traz algo muito especial. É uma passagem escrita por Zacarias, logo após a libertação do exílio babilônico. Quando estava ocorrendo ali a restauração judaica. E o livro de Zacarias, ele é marcado predominantemente por palavras proféticas. E nós conseguimos ver ali uma profecia com relação à ressurreição apocalíptica, escatológica, messiânica. Mas diante desse domingo de Ramos, a nossa ênfase de trazer esse texto profético é poder realmente olharmos para a profecia messiânica, onde ele anunciava que viria o nosso rei, o nosso Messias, que traria restauração. Ele trazia para aquele povo que tinha acabado de ser liberto daquele exílio babilônico uma esperança superior, uma esperança maior, uma esperança de uma nova aliança. Não era simplesmente um evento, mas era um momento onde Zacarias estava levando as pessoas a olhar para o futuro e as próximas gerações seriam impactadas através do Messias. Essa palavra messiânica traz uma esperança, a esperança de um Messias que, além de libertar, ele iria proclamar a paz entre as nações. Queridos, hoje nós estamos vivendo um caos no mundo, algo surreal, inimaginável. Você conseguiria imaginar, vamos pensar, o ano passado, nessa época de abril, você conseguiria imaginar que um ano depois nós estaríamos vivendo esse movimento mundial, um caos total, um mundo como se tivesse desgovernado? Mas eu quero dizer que os governantes podem fazer planos, mas o governo do Senhor nunca falha, o controle do Senhor nunca falha. O Senhor, ele pode fazer assim, no estalar de dedos, e sumir esse vírus, eliminar esse vírus da face da terra. Deus tem poder para isso. Mas será que é isso que Deus quer fazer agora, nesse momento? Muitas pessoas perdem a esperança porque eles perdem um senso de propósito. Eles não conseguem olhar para o Senhor e tentar ver assim, por que Jesus veio, passou o que Ele passou pela minha vida. Queridos, nós precisamos olhar que nesse cenário social do mundo, somente Cristo, o Messias, tem poder para nos manter a esperança. Jesus é a fonte infalível de esperança. Jesus é a fonte infalível, porque ele não traz uma esperança que é somente momentânea.
ele traz uma esperança que é eterna. Se nós tivéssemos uma esperança somente momentânea, a irmã Denise que Deus levou nessa semana, nós estaríamos agora com um sofrimento muito maior. Mas o que traz conforto no nosso coração, dado pelo Espírito Santo de Deus, é que ela não está mais fisicamente entre nós. Mas ela vive. Ela vive porque ela está nos braços do Pai. Ela um dia tomou uma decisão ao lado de Jesus e isso impactou a sua eternidade. E a nossa vida aqui é muito limitada. Quem será o próximo? Nós temos que ter a esperança de que Deus é aquele o pecado nos afastou dele, mas a reconciliação veio através do Messias, desse Cristo, esse Cristo que é profetizado pelo profeta Zacarias, 550 anos antes. 520 anos antes do nascimento de Jesus. Queridos, nós precisamos olhar para esse texto profético e realinhar o nosso coração. E eu quero trazer alguns destaques nesse texto, e eu quero fazer um paralelo junto com o texto de João, que relata essa mesma história. Um texto onde Zacarias ele vem e ele profetiza algo que aconteceria. Aí vem João, e João ele relata essa história, e é o cumprimento daquilo que Zacarias já tinha profetizado. João ele deixa destacado trechos da profecia de Zacarias. E nós vamos caminhar por esses textos, e nós vamos deixar Deus ministrar o nosso coração. Eu quero te dizer que o primeiro destaque que eu trago, para nós podermos firmar essa esperança em Cristo, é o olhar para Jesus, e a obediência de Jesus, o exemplo da obediência dele. Veja lá, no versículo 9, quando Zacarias fala, alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte Jerusalém. A cidade de Sião representa ali a Jerusalém. Eis que o seu rei vem a vocês, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento. Zacarias ele coloca detalhes aqui. Ele coloca detalhes. Que Jesus viria como rei. Mas não aquele rei que iria reinar com armas e com exército, mas um rei que reinaria por todo o mundo. E ele viria montado no jumento, mostrando ali a humildade de Jesus. Jesus como um Jesus Cristo justo, vitorioso e humilde. Hoje, nós podemos olhar e aprender muito com esse amor de Jesus. Nós podemos aprender muito com o exemplo de Jesus de obediência. Querido, Jesus ele foi tentado, ele foi ovacionado, mas ele tinha um propósito muito claro. A sua vida nesse mundo veio com um propósito muito claro. E ele foi obediente. Quando nós aprendemos com a obediência de Jesus, nós conseguimos reforçar, realinhar a nossa esperança. Porque se Jesus não fosse obediente ao propósito da vida dele, certamente nós poderíamos ter motivos para vacilar na nossa fé. Mas se Jesus foi obediente até a morte de cruz, por que nós não confiaríamos nas promessas que estão na palavra de Deus? Por que nós não confiaríamos nos planos de esperança do Senhor? Jeremias 29:11 diz lá, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Plano de dar o quê? Esperança e futuro. Existe uma profecia de Jeremias dizendo assim, eu conheço os planos. Portanto, quando nós olhamos para a fonte da esperança, nós olhamos para a obediência de Jesus, nós podemos confiar que os planos de Deus para nossas vidas é um plano de nos dar esperança. Como é que você tem caminhado com a sua esperança? Como é que você tem andado? Tomar posse dos planos de Deus envolve confiar nas promessas de Deus. Queridos, a obediência de Jesus nos ensina muito. E a obediência de Jesus nos ensina a confiar nele como um Jesus que veio, cumpriu o seu propósito, morreu e ressuscitou pela minha vida, pela sua vida. Mas ela também nos ensina e nos dá o padrão de obediência. Como é que você tem caminhado na sua obediência? Você tem deixado a imoralidade entrar na sua vida? Você tem deixado o pecado te dominar? A obediência de Jesus gerou consequências. Jesus, quando estava no Getsemane, é onde ele fala, Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a do Senhor.
Jesus ele está dando uma indicação clara, que mesmo sendo 100% Deus, ele era 100% homem. E estava doendo demais. E estava muito difícil. E estava complicado. Na sexta-feira nós teremos o culto da paixão, onde nós vamos refletir sobre a morte de Jesus. Mas, queridos, eu quero dizer que não foi fácil Jesus passar pelo que ele passou, levar sobre ele todos os nossos pecados. Ele deu um exemplo de obediência. Mas tem muitas pessoas que olham para Jesus com essa obediência, querem se beneficiar da obediência de Jesus, mas no seu coração existe uma inclinação de desobediência. Tem muitas pessoas que estão isoladas nas suas casas, mas o pecado está aí dentro. E de repente eu estou dizendo que eu estou trabalhando e eu estou no computador na pornografia. De repente eu estou dizendo que eu estou tendo uma conversa com um amigo e eu estou tendo com alguém do sexo oposto. E eu estou abrindo brechas para que Satanás entre e faça festa. Então, quando nós olhamos para o exemplo de Jesus de obediência, nós precisamos entender que Jesus deixou um exemplo de obediência, não somente na morte e ressurreição, mas durante todo o seu ministério. Quando nós olhamos para essa entrada triunfal lá em João 12:12, nós vamos ver claramente o cumprimento dessa profecia de Zacarias. Jesus ele entra em Jerusalém sendo ovacionado pelo povo, por causa dos milagres. E ele entra conforme Zacarias tinha descrito. Veja João ali, ele vai dizer, no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando em Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro dizendo, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele como está escrito. E aí ele vai descrever o texto de Zacarias. Queridos, Jesus ele não temeu a decisão de manter o plano de Deus na sua vida enquanto homem. Ele veio ao mundo com um propósito e ele cumpriu. Lá em Filipenses 2:8, lá diz, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é um exemplo de obediência. Jesus é um exemplo de obediência. E aquele movimento que estava acontecendo ali, ele traz algo muito especial. Porque Jesus ele foi obediente até os detalhes daquela profecia. Jesus ele não chegou em Jerusalém a cavalo, empinado. Ele não chegou em Jerusalém com uma BMW. Ele chegou montado num jumentinho. Porque Jesus tinha estabelecido, Deus tinha estabelecido. Deus Pai, quando fala com o profeta Zacarias para profetizar, ele coloca detalhes ali. Jesus, ele é atento aos detalhes. Sabe o que aconteceu? O que está acontecendo agora? Você está tendo a oportunidade de avaliar a sua obediência. Esse período de isolamento é o momento de você olhar todas as distrações que você tem tido na sua vida com Deus. Tem muitas pessoas que falavam que não tinham tempo de ler a palavra de Deus, que não tinham tempo de orar. E agora está com tempo sobrando e não tem orado e não tem estudado a palavra de Deus. Tem deixado as distrações te puxar. Certo? Você está perdendo mais tempo com o Facebook, você está perdendo mais tempo na frente do jornal, na frente da televisão, nas séries, do que com a palavra de Deus. Reavalie a tua prática de obediência. Lá em Lucas 6,46, o Senhor Jesus diz lá, por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Quando ele fala Senhor, 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 quer dizer autoridade, posse. Se você é de Jesus, por que você não faz o que Jesus te orienta a fazer? A desobediência gera queda. Nós precisamos ser obedientes. Deus quer tratar o nosso coração nesse tempo. A nossa esperança deve estar no Senhor. E Deus ele quer tratar primeiro internamente, para que as circunstâncias externas sejam realizadas. Quando nós olhamos lá para Pedro, Pedro estava andando sobre as águas. Jesus ele vinha caminhando sobre as águas e Jesus dá uma ordem a Pedro. Fala assim, venha até mim. Pedro foi obediente e ele saiu. Só que no meio do caminho ele começou a olhar para a tempestade. Ele tirou os olhos de Jesus, porque o coração dele se encheu de incredulidade. E Jesus ele poderia simplesmente ter acalmado a tempestade e mantido Pedro sobre as águas. Mas Jesus ele não acalmou a tempestade. Ele se estendeu a mão para que Pedro segurasse na mão e ele pudesse ser salvo. Queridos, e de repente Deus poderia acabar com essa pandemia. Mas de repente não é isso que Deus quer agora. Deus quer trabalhar internamente no teu coração primeiro, para depois trabalhar nas consequências, nas circunstâncias externas. Jesus está estendendo a mão para você, dizendo assim, segura aqui na minha mão.
Renove a sua esperança em mim, que eu estou no controle. Se você tem vacilado na sua fé, na sua esperança, esse é o momento de você ver a mão estendida de Jesus, para que você segure na mão. Deus quer transformar a sua vida, o seu coração primeiro, para depois as circunstâncias externas. Você está tendo o privilégio, a oportunidade de trabalhar num tempo na sua vida que vai mudar a sua história. Se você entender que Jesus é a fonte infalível da sua esperança, pode vir as próximas pandemias, pode vir as próximas provações, mas o meu coração vai ser transformado nesse tempo, que eu vou ser fortalecido e preparado para os próximos desafios. Queridos, e quando nós vemos ali a continuidade, essa esperança, Jesus como a fonte infalível da esperança, ele traz uma esperança de libertação. O que o profeta Zacarias ele trouxe ali a partir da vinda de Jesus, que Jesus destruiria os carros de guerra, os cavalos de Jerusalém. Ele proclamaria paz às nações, dominaria sobre o mar, a outro, do Eufrates até o confim da terra. Queridos, Jesus é a fonte da esperança e é a fonte de libertação. A esperança de libertação. Então a esperança de libertação é anunciada, pois o homem deixaria de ser escravo do pecado, mas por amor a Cristo que alcançou a libertação, que através de Cristo nós alcançamos a libertação e somos libertos completamente das consequências do pecado. Jesus tem sido a sua esperança contra a opressão, da sua esperança para vencer o pecado, para vencer o medo, de se libertar desse sentimento que te aprisiona. Queridos, nos dias atuais muitas pessoas estão presas em casa porque existe um cenário caótico com o coronavírus. Mas tem muitas pessoas que mesmo estando livres, estão presos na alma, estão presos com a falta de perdão, estão presos com algum pacto que fez com Satanás, estão presos com alguma mágoa, algum ressentimento, com algum trauma do passado. Quando nós entendemos que Jesus é a fonte infalível da esperança, e essa esperança gera libertação, a esperança de sermos libertos, nós podemos caminhar confiantes, tomando posse da liberdade em Cristo. Quando eu entendo por que eu vim ao mundo e por que Jesus morreu em meu lugar, eu posso ter a certeza de que eu fui salvo para ser liberto. Eu não deixo essa prisão voltar na minha vida. Eu atendia uma irmã em Cristo, onde ela teve marcas muito pesadas do seu passado, mas marcas profundas. E ela passou por um processo de libertação. Ela passou por um processo de restauração. E ela se sentiu livre naquele momento. E de repente veio um marido, e o marido começa a jogar palavras, eles começam a ter um problema no relacionamento conjugal, e aquelas palavras entram no coração dela, e aquelas palavras começam a escravizar o coração dela novamente. E de repente aquilo que ela tinha experimentado de libertação lá atrás, ela começa a voltar a ser escrava daqueles sentimentos, daquelas mentiras que Satanás colocou na mente dela quando ela era jovem, quando ela era adolescente. Muitas pessoas estão escravas dos pensamentos, de palavras, de ações, de traumas do passado. E eu perco a esperança, porque num momento como esse eu acho a pior pessoa do mundo. Mas não é porque eu sou a pior pessoa do mundo, é porque a minha visão de mim está equivocada. Porque eu tirei os olhos de Jesus, que é a fonte infalível da minha esperança. É a fonte da minha libertação. Queridos, você tem caminhado livre? Você tem caminhado com essa liberdade? A profecia, ela inicia indicando ali o evento de Jesus, mas depois ele fala que ele destruirá os carros de guerra. Os arcos de batalha serão quebrados. Veja ali no versículo 11, libertarei os seus prisioneiros. Ele fala da libertação. Jesus, ele viria como Messias, ele veio como Messias, ele morreu e ressuscitou para nos trazer libertação. Libertação. João 8,36, Jesus afirma, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Livres. Você crê que Jesus te libertou? Você crê que Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz para podermos tomar posse dessa liberdade?
Querido, se você tem vacilado na tua esperança em relação à liberdade, eu quero te dizer que você precisa tomar uma decisão, uma atitude hoje. Hoje. Eu conversava com um amigo muito próximo da polícia, e ele estava dizendo o quanto aumentou o número de ocorrências da Maria da Penha nesse tempo. Porque tem mulheres que estão sendo oprimidas, estão sendo violentadas pelos seus maridos. E está achando isso normal. E está achando isso, eu vou ter que me... Querida, não deixe isso acontecer não. Não deixe isso acontecer não. Certo? Você, esposa, deve ser tratado com honra. Não aceite ser tratado menos do que isso. Com amor e com honra. E você deve honrar o teu esposo, tendo a esperança de que a sua ação vai ser recompensada pelo Senhor. Porque existe uma promessa, existe uma esperança de Jesus que é infalível. Então, se você tem vivido desesperançoso com o seu casamento, desesperançoso com o seu trabalho, renove a sua esperança no Senhor. Se liberte desse sentimento, se liberte dessas mentiras da sua mente. Decida viver essa liberdade. Porque Cristo, desde a profecia de Zacarias, foi anunciado como o Cristo que viria para nos libertar das consequências eternas do pecado, sim, mas iria nos libertar da escravidão do pecado. Eu posso viver em santidade, eu posso viver em intimidade com o Senhor e ser liberto da escravidão do pecado. Se você tem caminhado aprisionado, você deve abandonar e olhar para Jesus, que é a fonte infalível da libertação, e tomar posse dessa liberdade em Cristo Jesus. Queridos, e para fechar essa mensagem, nós vamos ver que Jesus, além de ser obediente, deixar a nossa disposição um exemplo de obediência, como servo de Jesus, como servo, ele nos deixou um exemplo de servo, Jesus como servo, nos ensinando como a ser servo de Jesus. Jesus também é a fonte da esperança, a esperança de justiça. Veja ali no versículo 12, volte-se à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quando eu curvar Judá como a curva do arco e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Existe uma promessa de justiça, a justiça. Jesus é a esperança de justiça, que vai além das dificuldades, além das tempestades. Sabe o que é a justiça? Porque muitas pessoas perderam o senso de justiça. Muitas pessoas em tempo de crise, o julgamento vem com força. Você é aquelas pessoas que passam julgando, começou a julgar os chineses, começou a julgar as pessoas, começou a julgar o governo, e a tua vida é olhar com julgamento para as pessoas. Você é aquele que começa a julgar as atitudes do seu esposo, da sua esposa, da sua família, dos seus filhos, dos seus pais. Ou de repente você é aquela pessoa que se sente completamente injustiçado. O texto que lemos, existe uma promessa de restauração em dobro. Comparando o Senhor a um guerreiro que usa Judá como arco e Efraim como flecha. Queridos, nós precisamos tomar posse dessa promessa. 1 Pedro 2, 23, 24, descreve a postura de Jesus. Olha aqui, Jesus, quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. A morte de Jesus na cruz envolve o sacrifício que nos leva a morrermos para o pecado e vivermos para a justiça. A esperança de justiça, queridos, deve ser muito maior do que olhar para esse cenário mundial, para o isolamento. Você olhar e falar assim, como é que eu tenho vivido a justiça de Deus nesse tempo? Alguém que entende e confia na justiça de Deus vai entender esse tempo como uma oportunidade de aperfeiçoar o meu relacionamento com Deus, de tirar as distrações do meu dia a dia, de buscar a justiça de Deus conhecendo mais a Deus.
Você não vai conseguir viver a justiça sem conhecer a fonte da justiça. Jesus é a fonte infalível da esperança e da justiça. Quando você vê no mundo jurídico os juízes para ele julgar com qualidade, ele precisa conhecer profundamente as leis que delimitam os direitos dos homens, as leis humanas. Os advogados que vão defender ou vão acusar, eles precisam conhecer muito bem as leis dos homens para poder fazer um trabalho de qualidade, para poder ter sucesso na aplicação da justiça. Mas nós, para vivermos a justiça de Deus, para sermos promotores de justiça nesse mundo, nós precisamos conhecer muito a palavra de Deus e a Cristo, que é a fonte infalível da esperança e da justiça para esse mundo. A esperança de justiça é entender que em Jesus nós somos declarados perdoados e livres da culpa e do pecado. E como consequência vivemos a vida, enfrentando lutas e experiências sem se achar culpados, mas buscando intimidade, vivendo livre realmente, para que possamos viver a justiça de Deus. Tem uma historinha que eu ouvi muito interessante, e ele reflete muito. Para mim fechar essa mensagem, eu queria terminar com ela. Diz que tinha uma jovenzinha que foi violentada numa comunidade muito pequena. E ela foi morta, e ela foi violentada. E daí descobriram que isso tinha acontecido com o cara mais poderoso da cidade, que tinha mais dinheiro. E aí eles pegaram, nós temos que achar um jeito de livrar ele. Ele tem muito dinheiro, e ele comprou o juiz, ele comprou os advogados, ele comprou a polícia. E aí eles estabeleceram uma estratégia de pegar alguém muito humilde, um senhorzinho que morava lá, que a única coisa que ele fazia era estar com a Bíbliazinha na mão, e ele ia para a igreja, e ele lia aquela Bíblia, e ele confiava no Senhor, e ele vivia com o Senhor, mas de uma forma muito humilde. Ele falou, vamos acusar aquele lá não tem boca para nada, ele não vai conseguir se defender. E de repente começaram a acusar aquele rapaz. E levaram ele, e prenderam ele. E ele foi para o julgamento. E ele estava lá no julgamento, e aquelas pessoas acusando, eles tinham comprado testemunhas também. As testemunhas todas desfavoráveis e tal, e ele vinha e ele falava com sinceridade, não fui eu não fiz isso. E chegou um momento que ele começou a orar e falou, Jesus, o Senhor sabe que eu não fiz isso. E eu confio na justiça do Senhor. E de repente o juiz, ele viu que aquela comunidade estava acreditando naquele senhor. E ele falou assim, bom, para não ficar mal com a comunidade, eu vou fazer algo aqui. Eu vou colocar num saco preto aqui duas afirmações, culpado e inocente. E o próprio réu vai tirar um papelzinho. Se você tirar inocente, porque você é inocente. Se você tirar o culpado, você é o culpado. E a comunidade ali ficou mais refrescante com aquela situação. E o juiz foi lá e colocou 2 papéis, culpado e culpado. Falou assim, o que ele tirar, ele vai ser culpado. E a hora que estava vindo aquele escrivão trazendo aquele pano preto com os 2 papéis dentro para aquele réu, aquele senhor, ele pede a sabedoria de Deus. Senhor, o que eu faço? E vem a ideia na mente dele. Come o papel que você tirar. E a hora que ele enfia a mão e ele pega, coloca na boca, ele engole. E o juiz fica pasmo, falando, e agora como é que nós vamos saber que papel que você tirou? Eu falei, é só olhar no saco preto. O que tiver ali, o que engolir é o outro. E essa justiça foi feita porque naquele saco preto estava ali, culpado. Sabe, as pessoas olhavam e humanamente parecia não ter saída. Mas vem algo, uma estratégia vindo do próprio Deus, uma historinha. Isso aí não é real, mas que ele ilustra muito a justiça de Deus. De repente você está num beco sem saída, você acha que tudo está em um caos na sua vida. É a hora de você buscar a saída de Deus. E às vezes a saída está tão simples, está tão aos teus olhos, que você precisa somente abrir. Como Agar, quando o filho estava lá chorando e ela achou que o filho ia morrer. E veio um anjo do Senhor e disse assim, só abre os olhos. Ela abriu e viu a fonte do lado. Queridos, quando nós entendemos que Jesus é a fonte da nossa esperança, nós podemos olhar para o Senhor e poder buscar nele a saída para os desafios que nós temos na nossa vida. Jesus é a fonte da sua esperança, é a fonte infalível da sua esperança. Eu queria colocar um desafio no seu coração, se ele não é,
você vai hoje colocar Ele num lugar na sua vida que possa estar ali como uma fonte infalível da esperança. Se você já tem caminhado com Jesus, eu quero colocar um desafio para que você também possa reafirmar essa esperança no Senhor. Você pode fechar seus olhos aí onde você está. Eu quero colocar um desafio no seu coração. Primeiramente, eu quero falar com você que nunca entregou sua vida ao Senhor. Como é que Jesus iria ser a fonte infalível da sua esperança se você não conhece a Jesus? Eu quero desafiar Jesus quando Ele morreu e ressuscitou naquela cruz, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele deixou uma orientação muito simples. Basta nós reconhecermos que somos pecadores. Lá em Romanos ele fala sobre isso. Reconheça que você é pecador. Ele fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E quando nós reconhecemos que somos pecadores, nós podemos sim reconhecer, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Eu quero desafiar você a fazer isso agora, aí, onde você está. Você fecha com os olhos fechados, fala assim: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero que o Senhor seja a minha fonte infalível da minha esperança. Está difícil, está complicado nesse momento, mas eu não vou desperdiçar essa aprovação, porque essa aprovação vai ser o marco que vai sempre vir na minha memória como um dia em que eu entreguei minha vida ao Senhor. Faça essa oração dizendo: Senhor Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor. Eu reconheço que eu sou pecador e eu entrego meu coração ao Senhor. Se você fez essa oração, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida agora. Você pode manter seus olhos fechados. Deus amado, está aqui diante do Senhor esse irmão, essa irmã que nessa noite entregou a vida ao Senhor. Nessa noite projetou no Senhor a fonte da esperança. A esperança não somente para o momento que estamos vivendo agora, mas uma esperança de uma vida eterna, da salvação do Senhor que nos alcançou e nos deu a eternidade. Abençoa, Deus, e confirma no coração deles, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você fez essa decisão, você vai colocar no chat aí: eu tomei uma decisão, eu entreguei minha vida ao Senhor. Eu quero poder orar pela sua vida, eu quero poder fazer um contato contigo. Deixa seu contato, vai ter um formulário também, se você preferir, onde você pode detalhar a sua decisão. Agora eu quero falar com você que de repente você está vivendo nessa grande desafio e sem esperança. A sua esperança se esvaiu, a sua fé está vacilante. Eu quero desafiar você a reafirmar no teu coração que Jesus é a fonte infalível da esperança. Jesus nunca falha. Eu quero desafiar você a reafirmar o teu compromisso de obediência com o Senhor. Reafirmar o teu compromisso de obediência. Reafirmar que Jesus é um Deus justo e um Deus amoroso. Desafiar que Ele é o libertador da sua vida. Você não vai mais andar escravo. Tem alguma coisa que você precisa colocar diante de Deus nessa noite? Tem algo que você precisa se libertar nessa noite? Tem um pecado que você precisa colocar nos pés da cruz para que você volte à obediência e santidade com o Senhor? Eu quero desafiar você a também fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Deus abençoe esses irmãos que nessa noite estão reafirmando a confiança no Senhor. Estão reafirmando que o Senhor é o único e suficiente Salvador e Libertador. O Senhor é a única fonte infalível da esperança. Que nada pode substituir a esperança que vem do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a vivermos obedientes, a vivermos livres, sendo promotores de justiça para essa geração. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus confirme essa decisão no teu coração e que você possa caminhar com essa certeza de que Jesus é a fonte infalível da nossa esperança. Que Deus abençoe.